para essa apresentação. O candidato terá 1 hora para fazer a sua explanação. A associação elaborou 7 perguntas, que são iguais a todos os candidatos, e nós vamos para o candidato fazendo uma a uma. Depois das 7 perguntas, que se dará mais ou menos por volta de 1 hora, ele terá meia hora de palavra livre, e também a plateia poderá escrito, nós vamos passar o papel e a caneta para quem quiser fazer pergunta aí atrás, e o candidato depois pode responder. Então todos terão o mesmo tempo, todos terão as mesmas perguntas. Então as perguntas que vocês quiserem, no final vocês fazem perguntas, e a gente pode começar a apresentar. Apresentação dos candidatos a prefeito de São Carlos. Esse ciclo é feito pela IASC já há 3 eleições municipais, e a gente faz uma apresentação, a gente não faz um debate. Vou lembrar novamente que as perguntas que vocês quiserem fazer ao candidato, somente no final e por escrito. Eu peço a todos que não interrompam o candidato, para que ele não perca a linha de raciocínio, tá bom? Convido para abrir o trabalho o arquiteto Reginaldo Peronte, que é o presidente da IASC, tomar lugar na mesa, e também convido nesse momento o candidato a prefeito Oswaldo Barba. Boa noite a todos e a todas. Serei bem breve, bem rápido. Eu só quero realmente agradecer a todos os meus colegas, os meus engenheiros, arquitetos agrônomos, e dizer o seguinte, que o papel da IASC é esse. Nós, em todo momento, nós estamos aqui pensando no associado e levar a informação para o associado. E a intenção dessa entrevista é justamente ouvir todos os candidatos para que os nossos associados possam escolher o seu candidato, de acordo com as entrevistas aqui, com as perguntas aqui respondidas da área tecnológica. Bom, está aqui o nosso prefeito, o candidato a prefeito, então eu vou deixar ele aqui e vou para a plateia. Muito obrigado. Vai para a galera, né? Então, professor Oswaldo Barba, prefeito municipal, muito nos honra a sua presença aqui, a sua candidatura, para fazer essa apresentação. Antes da primeira pergunta, vamos abrir o microfone para a sua apresentação inicial. Bom, eu queria agradecer a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Carlos, dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui. Não é a primeira vez, né? Já vim da outra vez para apresentar um pouco o que a gente pretendia fazer na cidade de São Carlos. E estamos hoje aqui para debater um pouquinho do que fizemos e, obviamente, as propostas que temos para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu queria ressaltar que eu me sinto em casa, sou um habitué aqui da IASC e um prazer muito grande estar aqui com os meus colegas, meus amigos. Tá bom? Muito bem. Então a gente vai adotar assim. São 7 perguntas, vou fazendo uma a uma, todos os candidatos receberão as mesmas perguntas, e a gente vai estimar um tempo de uns 10 minutos e eu dou um toque no Barba para uns 10 minutos para a gente não ir muito longe. Aí você fica à vontade. Temos 1 hora para 7 perguntas, tá bom? Então a primeira. Quais os pontos positivos e negativos do sistema viário de São Carlos? Quais as suas propostas? Bom, a gente, para falar um pouquinho do sistema viário de São Carlos, tem que resgatar um pouquinho a história da cidade, né? Uma cidade com 154 anos, que tem um sistema viário acanhado, né? Pelo menos na região central, que vinha
se desenvolvendo sem um plano diretor. Portanto, hoje nós temos muitas das dificuldades que nós temos são originadas pelo desenvolvimento, o crescimento desordenado da cidade, que criou gargalos importantes, que alguns deles de difícil solução pelo grau de implantação que essas alterações, que esse desenvolvimento provocou na cidade. Até a década de 40, 50, se a gente olhar os mapas da cidade de São Carlos, a gente percebe que a previsão que tinha de desenvolvimento era sempre uma região só central da cidade. Cidade esquadrejada, mas uma região central. Nós tivemos, dentro do desenvolvimento da cidade, a gente percebe muitas interrupções viárias na nossa cidade. Nós temos uma malha viária que é cortada, temos uma topografia que também é relativamente acidentada, mas nós, a partir de 2005, 2003, na realidade, nós começamos a planejar mais a cidade de São Carlos. Isso na primeira gestão do Nilton. O primeiro plano de mobilidade urbana foi de 2003, depois foi incorporado em 2005 no plano diretor, e nós, de lá para cá, a cidade vem se desenvolvendo já dentro de um outro patamar, né? Nós temos que buscar soluções que possam acomodar o desenvolvimento, o aumento do número de veículos na nossa cidade. Nós tínhamos na década até 2002, 73 mil veículos cadastrados na cidade de São Carlos. Hoje nós temos 151 mil veículos. Então, em uma década, basicamente, nós mais que dobramos o número de veículos cadastrados. E mais, eu estou falando de veículos licenciados, cadastrados em São Carlos. Nós temos hoje uma quantidade enorme de veículos que circulam na nossa cidade, mas não são cadastrados aqui. Veículos, nós temos uma quantidade muito grande de estudantes, pesquisadores que vêm de fora, e mesmo pessoas que circulam pela nossa cidade através da demanda das empresas e tal. Então, esse número é um número elevado. Nós temos na cidade mais de 20 mil estudantes hoje, e uma boa parte deles tem veículo. A quantidade, esse aumento abrupto de veículos, ele é importante, mostra a pujança do nosso país, o crescimento do nosso país, o crescimento do poder aquisitivo da população, mas ele traz em contrapartida um custo, né, para a cidade, que tem que trabalhar com esse crescimento alto de veículos. E nós temos algumas soluções que são adotadas por cidades ao longo daí no mundo, procuram penalizar o proprietário, o motorista, né? Pedagiando as cidades, colocando rodízio, né? E nós não estamos nesse estágio, nem queremos utilizar esse tipo de mecanismo. Nós queremos criar alternativas e devemos que viabilize o deslocamento urbano sem essas penalizações. E como nós sabemos que o grande problema da cidade está na região central, nós temos que criar alternativas para que as pessoas possam se deslocar
sem passar pela região central. Então, a partir do primeiro plano de mobilidade e também o plano diretor, ali foram traçados os primeiros projetos que visavam construir alternativas para que as pessoas pudessem se deslocar de um ponto ao outro da cidade sem passar necessariamente pela região central. Ou seja, a ideia é que a gente tenha um sistema viário que quem vai cruzar, quem vai para o centro da cidade é quem quer, quem precisa ir no centro da cidade. E, portanto, nós temos que criar outras alternativas. Através desse plano, ele vem, ao longo dos anos, sendo implementado. Às vezes as pessoas imaginam que uma ação que a gente tem tomado na prefeitura, ela é uma ação isolada, e na realidade ela não é. Através desse plano, nós fomos implementando e perseguindo a implantação dele ao longo do tempo, até porque ele é um plano que deve ser implementado na cidade. Então, eu ressaltaria algumas ações, eu já vou mostrar uma planta para vocês, mas eu ressaltaria alguns gargalos que foram equacionados antes de 2009, e eu diria aí o córrego do Tijuco com a Miguel Petroni, cruzamento da USP, o complexo viário ali na entrada da USP, isso aí foi feito na época do Milton. Tudo isso faz parte desse plano que eu estou falando para vocês. A duplicação da Miguel Petroni, a duplicação da Marginal, toda aquela região da Curva do Joinha, Parque da Chaminé, tudo isso foram ações que foram implementadas pelo Nilton, dentro desse plano. E eu implementei outras ações que também estão dentro desse plano que foi pensado lá no 2005, 2006. A ligação Botafogo-Zavaglia foi feita no meu governo, que faz parte desse planejamento. A ligação Zavaglia-Antenor-Garcia, e tudo isso, além de estar planejado, nós também fizemos uma pesquisa de origem e destino, que foi elaborada por professores da USP e também da UFSCar, uma das poucas cidades que tem uma pesquisa dessa em mãos. Nós sabemos exatamente qual é a demanda por região e como as pessoas se deslocam nessa cidade. Quantos por cento se desloca de carro, quantos por cento se desloca de ônibus, a pé, de bicicleta, por região, nós sabemos tudo isso. Então, cada projeto nosso, ele está calcado nesses dados que foram levantados nessa pesquisa e dentro desse planejamento que foi feito do plano de mobilidade. Ainda, no meu governo, nós fizemos, e o que eu estou falando são coisas relacionadas principalmente ao centro da cidade, que nós queremos que as pessoas saiam fora. Mas todos os empreendimentos hoje na cidade, eles recebem diretrizes também de trânsito, de fluxo. Então, se você quer implementar, fazer um empreendimento na cidade, você vai receber diretrizes das vias e como essas vias têm que estar interligando com as outras que já existem na região. Por quê? Porque com isso a gente quer montar um outro sistema de contorno na cidade. Então, se vocês forem naquela região do Ipanema, Moradas, a ligação ali, vocês vão perceber grandes avenidas dando acesso àqueles empreendimentos. Nós temos como proposta ainda para a construção, a atualização do plano viário,
a conclusão desse sistema, o primeiro, como se fosse um anel um anel viário no entorno da cidade, nós estamos executando o que já estava previsto, inclusive, a duplicação da Praça Itália, da passagem por baixo da linha férrea. Isso faz parte desse projeto. 8 milhões de reais de obra, está em execução nesse momento. Está previsto a construção de um viaduto que vai ligar o Cedrinho à Avenida Morumbi, com duplicação de parte da Avenida Morumbi. Essa obra tem um custo de 20 milhões de reais. O projeto está feito e está na mão do DENIT. A duplicação do viaduto 4 de novembro, que faz para ampliar a ligação da região ali da estação com a Vila Prado. Ali tem um custo de 8 milhões de reais, projeto feito por nós e já está entregue no DENIT. E também temos a passagem do Rio Monjolim por baixo da linha férrea, ali na Praça do Cristo, embora não seja uma obra para o sistema viário, mas a gente sabe que se nós não fizermos aquilo, o sistema viário vai ser afetado, porque ali é um grande gargalo que provoca as enchentes na cidade de São Carlos. Essa obra tem um custo de 6 milhões e meio de reais. Todas essas obras que eu falei para vocês, essas 4, nós elaboramos os projetos, só de projeto foram investidos em torno de 650 mil reais na elaboração desses projetos. Aí nós estamos propondo ainda a continuação da Marginal do Tijuco Preto e a ligação da rotatória da Educativa com a Capitão Luiz Brandão. Então, o que eram grandes avenidas, as marginais que estavam feitas, e a gente sabe que um projeto viário não é feito só por um governo, né? Ele é um processo de construção e de implantação. Então, isso aqui é o que nós tínhamos, aqui a Avenida São Carlos, é o que nós tínhamos antes do ano 2000. Aqui foi feito, uma parte que foi elaborada pelo Newton, né? Nos 2 mandatos do Newton, que ele fez aqui a duplicação da Miguel Petrone, aqui a região do Joinha, a duplicação da Marginal naquela região. Bom, aqui a parte da Chaminé, tá certo? E pode mudar. Aqui é o que nós fizemos nesse governo, né, no meu governo, em 3 anos e pouco, nós fizemos toda a ligação do Antenor, do Botafogo até o Antenor, fazendo com que as pessoas que moram em toda essa região aqui não precisam hoje se utilizar da Serrinha, né? Que é um sistema viário difícil, né? Hoje, essas pessoas acessam, até porque tem um fluxo enorme de pessoas aqui que vão para essa região de Santa Felícia, hoje eles acessam essa região em menos de 10 minutos, né? Coisa que antes teriam que fazer todo o trajeto por dentro da cidade de Araci. Pode mudar? Aqui são as propostas que nós estamos trabalhando para uma próxima gestão. Então, elas estão na cor verde. Verde. Hein? Verde. Está na cor verde. Que é a ligação aqui é a educativa, né? Fazer a ligação da educativa até a Pau Brasil, esse pedaço da Pau Brasil já está feito, e fazer a ligação da Pau Brasil até a Capitão Luiz Brandão. A outra parte é a ligação da... Deixa eu achar aqui. Aqui é o viaduto que eu falei para vocês, que é o viaduto do Cedrinho até a Avenida Morumbi,
e duplicação aqui da Avenida Morumbi. E aqui é o que nós já estamos fazendo, inclusive no momento, que é a da Praça Itália, né? Então, com isso, nós vamos conseguir implementar esse primeiro anel estrutural da cidade. Então, como eu disse a vocês, cada parte dessa foi sendo feita conforme se tem as condições financeiras e projetos elaborados. Aqui em azul é o que nós vamos continuar discutindo com o governo do estado, que é a marginal ao Washington Luiz, que seria extremamente importante a construção dessa marginal para a cidade de São Carlos. Então, é um projeto a ser trabalhado com a Artesp. A gente já vem trabalhando, até agora não tivemos o sucesso que gostaríamos de ter, mas vamos continuar trabalhando, até porque ele é fundamental para o sistema viário da cidade. Tem mais alguma coisa? Não. Então, em relação ao sistema viário, queria dizer isso, queria dizer que nós também trabalhamos bastante na organização do sistema de trânsito, interligando os semáforos da cidade. Hoje são todos, a região central, os semáforos são controlados pela prefeitura, desde uma central na Secretaria de Trânsito e Transporte nossa, e nós conseguimos, inclusive, implementar a onda verde nas principais vias da região central. Além de tudo isso que nós estamos trabalhando com o sistema viário, nós também temos que buscar a implementação da mobilidade que não seja por veículos, mas que seja, obviamente, esse sistema aqui, o que eu apresentei, também está associado ao transporte coletivo, mas nós estamos implementando um sistema cicloviário na cidade de São Carlos, para que a gente possa ter alternativas não poluentes, sustentáveis também de deslocamento, numa cidade que tem um perfil que tem a nossa cidade, com muito estudante, né, com muito trabalhador se deslocando de bicicleta. Então, nós estamos fazendo o sistema de cicloviário, tudo que está em verde vai ser a ser executado. Em vermelho é o que nós já estamos fazendo, já fizemos uma parte, estamos implementando até o final do governo. Nós vamos ter essa parte da ciclovia, né? O que está em laranja foi feita na época do Newton, pelo Newton, e o que está em verde é o que nós queremos implementar ainda no próximo governo. O que nós estamos fazendo totaliza hoje 24 quilômetros, mas com a parte verde nós vamos ter, o nosso projeto total atinge 70 quilômetros de percurso cicloviário. Senhor candidato, senhor Oswaldo Barba. De acordo com a Lei Federal 11.888 de 2008, que assegura assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda, os municípios poderão receber recursos da União mediante convênio. O seu governo pretende celebrar esse referido convênio? Bom, antes de mais nada, temos que esclarecer exatamente o que é essa lei, né? Essa lei fala da possibilidade de se oferecer assistência técnica gratuita às famílias de baixa renda. Nessa lei, que ela é de 2008, aliás, é do finzinho de 2008, dezembro de 2008, ela cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, ela cria o Fundo Nacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano e cria também o Conselho Gestor do Fundo. E para a gente poder ter acesso a convênios com o Ministério das Cidades, visando a obtenção de recursos para esse tipo de atividade,
nós precisamos fazer a lição de casa, né? Que é criar na cidade o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, que nós já criamos, é criar o Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que nós já criamos, e precisa criar o Conselho Gestor do Fundo, que também já criamos. Então, hoje, nós temos as condições de buscar esse tipo de convênio, que pode ser feito, a prestação de serviço pode ser feita por servidores públicos, pela lei lá, né? Servidor público, pode ser feita por organizações não governamentais, pode ser feita pelas universidades, pode ser feita por entidades de classe, como a Associação dos Engenheiros. Então, hoje, nós temos as condições para ir buscar um convênio como esse. Antes não tínhamos, porque construímos agora todas as etapas. E, sem dúvida, nós vamos atrás. Tá bem? A terceira pergunta. Quais os pontos positivos e negativos da seção do plano diretor que trata da zona agrícola? Quais são as suas propostas? Então, São Carlos, o nosso plano diretor, ele inovou nessa área, né? Porque o Estatuto da Cidade fala em plano das cidades. Nós fizemos o nosso plano em 2005, também levando em consideração a área rural. Até porque São Carlos é um dos maiores municípios do nosso estado. Nós temos 1.040 quilômetros quadrados e a região urbana nossa é só 9%. Né? Aliás, era 6% e passou para 9%, né? em questão de 5 anos, por aí. O nosso plano trabalha a questão da zona rural, da questão da produção agrícola. Nós tínhamos, na nossa cidade, em 2000, 9% dos empreendimentos, das empresas da cidade, estava no setor agrícola, né? O número de propriedades hoje caiu para 6%. Hoje não, em 2010. Então, de 2000 a 2010, em 10 anos, o número de propriedades na região, ou propriedades que trabalham com a questão agrícola e também agropecuária, reduziu na nossa cidade. Isso não significa, reduziu a participação percentual, não significa necessariamente a redução das empresas, né? É que também o outro tipo de empreendimentos, como a questão de serviços na cidade, aumentou bastante, comércio aumentou bastante. Mas a gente percebe uma diferença muito grande. A nossa cidade tinha uma característica de bacia leiteira, que ela veio perdendo essa característica. E hoje nós somos fortes no plantio de cana-de-açúcar e também no plantio de laranja. E alguns dados interessantes é que hoje, há 10 anos atrás, em 2000, Araraquara tinha, em termos de laranja, a produção de laranja em Araraquara era 40 vezes maior do que em São Carlos. Hoje, nós temos uma produção de laranja chegando próximo já de Araraquara. Então, um crescimento grande desse segmento na nossa cidade. E temos também um crescimento grande do setor da cana-de-açúcar, que é concentrador também. Mas qual é o grande desafio nosso na questão agrícola no nosso município? É justamente trabalhar e estimular o pequeno agricultor. E nós estamos fazendo isso de uma forma muito exitosa, através dos programas de segurança alimentar, onde nós compramos a produção dos pequenos agricultores,
para fazer a merenda escolar, para servir, fazer a refeição dos restaurantes populares. E eu posso dizer para vocês que nós tínhamos, no início do meu governo, há 3 anos atrás, 5 produtores familiares que forneciam para a gente. Hoje nós temos 63. Então, significa que nós estamos realmente, e 63 de São Carlos, né? Ao todo nós temos 220, né? Que pega toda a região. Até porque nós compramos direto desses agricultores, hoje 38% daquilo que nós precisamos para fazer 60 mil merendas por dia, que é o que nós fazemos para as nossas crianças, mais as refeições dos restaurantes populares. E nós vamos ampliar isso. O próprio governo federal está autorizando que a gente possa comprar mais. E nós compramos direto deles. Nós compramos sem intermediários e pagamos para esse agricultor familiar o preço que o CEAGESP de Campinas paga para comprar o produto. Então, nós trabalhamos num preço justo, fomentando, dando curso para eles, e aí nós temos uma parceria importante com a Embrapa, temos um centro de tecnologia para agricultura familiar, é um espaço só para dar curso para esses agricultores, e ali nós temos a parceria muito intensa do pessoal da Embrapa. Então, a expectativa nossa é de continuarmos fomentando a agricultura familiar, que é esse viés que é mais inclusivo hoje do que as grandes plantações de cana, que são importantes, e de laranja. Tá ok? Então é isso. Quarta pergunta. Em sua opinião, qual é a importância da nomeação de profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia nas secretarias, autarquias e empresas públicas afins? Primeiro, eu acho extremamente importante e estou fazendo isso, né? Acho que eu sou provavelmente o prefeito que mais tem contratado profissionais de engenharia e arquitetura, inclusive colocando-os como responsáveis, secretários. Estou vendo alguns aqui, o Alberto que está aqui, estou vendo o Nivaldo, são todos, o Ângelo, são todos funcionários, inclusive engenheiros de carreira. Mas nós tínhamos, em 2000, na administração direta, nós tínhamos somente 9 engenheiros e arquitetos. Somando tudo, dava 9 em 2000 na prefeitura, na administração direta. Em 2008, que é o final do governo Newton, já tínhamos 29. E hoje, nós temos 3 anos e meio depois, 49. Então, significa um investimento alto na contratação de profissionais da área. Aí, nas indiretas, hoje, nós temos mais 4 arquitetos e mais 10 engenheiros, totalizando na prefeitura, entre arquitetos e engenheiros, 65 profissionais. Então, eu acho que os números dizem tudo, não preciso falar mais da importância desses profissionais na administração municipal. Na quinta pergunta, quais os pontos positivos e negativos em relação à extensão urbana? Quais são as suas propostas? Então, a questão da expansão urbana. A expansão urbana, na realidade, ela não é um mal, né? Ela precisa ocorrer, mas ela tem que ocorrer com um ordenamento e que de tal forma que a gente consiga, no mínimo, manter a qualidade de vida que nós temos no município. O bom é sempre melhorar, né, a qualidade de vida do município. São Carlos vem crescendo demograficamente acima
da média do Estado e do Brasil desde a década de 70. Né? Na última década medida pelo IBGE, de 2000 a 2010, a nossa taxa de crescimento foi de 1,43% ao ano. A taxa de crescimento do Estado, de 1,1%, e a do Brasil, de 1,17%. Então, nós temos crescido acima da média. Né? E isso não necessariamente significa um problema, como eu disse. Se nós não tivéssemos um plano que desse o norte e as coordenadas do nosso desenvolvimento, esse crescimento seria extremamente preocupante. Mas nós temos, felizmente, construído, em 2005, um plano diretor que prevê os eixos de crescimento da cidade e dá esse ordenamento para que a gente possa crescer, mantendo a qualidade de vida ou crescendo. E isso a gente percebe, ou é detectado, até pelos estudos que são feitos pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN. A FIRJAN faz anualmente um ranking das cidades com melhores índices de qualidade de vida. E São Carlos, nos últimos 6 anos, está entre as 15 melhores cidades para se viver. Nós estamos hoje na posição de número 13, 13º. Né? E esses indicadores, da FIRJAN levam em consideração a questão da educação, a questão da saúde, geração de empregos, principalmente. E nós temos sistematicamente, estava em 17º, fomos melhorando, hoje estamos em 13º lugar no Índice de Desenvolvimento Urbano. Nós temos alguns dados que mostram um crescimento urbano da cidade. A área urbana nossa cresceu 24% de 2003 a 2011. É um crescimento razoável da região urbana. Mas a gente teve também um fator importante que foi induzido pelo plano diretor, principalmente, e pelo programa Minha Casa Minha Vida, que foi a redução em 40% dos vazios urbanos, que são áreas na região da cidade que já tem infraestrutura e que nós tínhamos uma quantidade enorme de áreas que ficavam para especulação. Nós reduzimos com o plano diretor e com a facilidade de se construir moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, nós reduzimos em 40% esse percentual. O que nós temos como proposta para que a gente possa continuar desenvolvendo nossa cidade e com qualidade? Primeiro, cabe ressaltar que a cidade de São Carlos tem um salário médio acima das cidades da nossa região. E, portanto, o salário médio de São Carlos é maior do que Ribeirão Preto, para vocês terem uma ideia. Né? Isso significa que os projetos urbanos urbanísticos da cidade, na questão principalmente da moradia, exige cada vez maior qualidade, né, dos empreendimentos. Então, a cidade de São Carlos tem que estar preocupada com isso. Nós queremos concluir a nossa revisão do plano diretor, que está em andamento, deve ser apresentada para as entidades e audiências públicas já a partir do mês de setembro, provavelmente. E ali nós vamos atualizar as diretrizes. Nós queremos manter a parceria com os empreendedores
para a ocupação dos espaços de acordo com o perfil socioeconômico, que é aquilo que eu falei, uma cidade que tem um poder aquisitivo mais elevado. Então, nós queremos manter essa parceria, inclusive para que os empreendedores nessa parceria possam nos ajudar com os investimentos também do sistema viário, que é o que ocorre com as diretrizes. A expansão tem que respeitar a questão ambiental e, principalmente, a questão de mananciais. Então, toda a nossa discussão hoje de implementação de qualquer projeto, ela vai passar pela sustentabilidade e pela questão ambiental. Inclusive, estou propondo a criação da Secretaria de Meio Ambiente, porque eu quero a ação de meio ambiente que ela seja transversal a todas as outras ações das outras secretarias. Então, hoje, nós não podemos pensar em projetos sem fazer a análise de impacto ambiental, sem fazer a análise de sustentabilidade. Então, é nessa direção que nós vamos trabalhar com a questão da expansão urbana. Era isso. A sexta pergunta: quais os pontos positivos e negativos em relação ao saneamento básico do município? Quais as suas propostas? Eu acho que o ponto negativo é não ter tido antes um saneamento básico, né, na cidade adequado. Se a gente pensar que há nem 10 anos atrás, há 6 anos atrás, nós não, menos que isso, 4 anos, 5 anos atrás, nós não tratávamos esgoto na nossa cidade. Né? Quer dizer, o Newton entregou a estação em final de 2008, essa estação está sendo, eu que estou colocando ela em operação. Né? E nós não tratávamos esgoto na cidade de São Carlos. Tínhamos uma pequena estação lá em São Teodóxio e Água Vermelha, e o restante da cidade jogava todo o seu esgoto nos rios, nos mananciais da nossa cidade. Então, nós temos que comemorar o que nós fizemos já. Né? Hoje, nós temos 85% do esgoto da cidade sendo tratado. 85%. Aí vocês vão falar, pode falar assim, mas por que não 100%? 100% vai chegar agora em novembro. Né? Porque nós estamos fazendo os troncos coletores de esgoto da região do Araci. A região do Araci, ela fica abaixo da cota da estação de tratamento de esgotos. Então, nós estamos fazendo todo o tronco de coleta ali e as estações elevatórias que vão levar o esgoto para a nossa estação de tratamento. E isso deve estar concluído agora, a partir do mês de novembro, por aí. É isso, Marquezinho? É isso aí. Para o mês de novembro, nós já deveremos ter 100% do esgoto tratado na região urbana, que está principalmente na bacia do Tietê-Jacaré. Aí nós estamos localizados, nós estamos no alto. Parte da cidade cai para a bacia Tietê-Jacaré, parte para o Mogi. A maior concentração nossa está na bacia Jacaré-Tietê, que a ET Monjolinho resolve. Mas nós temos um lado da cidade que pega aquela região do Varjão, aquela região já é bacia do Mogi. E nós podemos comemorar também, porque nós estamos fazendo agora, já começamos, a rede de coleta de esgotos de toda aquela região do Varjão e também a rede de distribuição de água. Então, ali é uma área mista, né? Tem uma moradias, mas tem muita chácara. Então, nós já estamos fazendo rede de coleta de esgotos na região de chácaras também. E vamos tratar aonde? Na nova estação, que também vamos construir ali. Essa estação vai atender toda essa região e também a cidade da energia.
Para isso, nós já conquistamos 21 milhões de reais que estão sendo investidos nessa rede, nessa coleta e na estação de tratamento de esgotos nova da região do Mogi. E estamos fazendo algo que é importante, que é a questão do plano municipal de saneamento ambiental. Esse plano tem uma exigência do governo federal, que ele deve estar pronto em 2014. Se a cidade que não tiver esse plano, não terá acesso aos financiamentos governamentais. E nós já estamos com o nosso plano, inclusive em audiência, né, pública, para que as pessoas possam contribuir, as entidades, com o nosso plano. Esse plano trata dos resíduos sólidos. Então, aí nós temos um exemplo importante, que é a PPP do lixo. Nossa, está dentro desse plano. O projeto nosso de tratamento dos resíduos de construção civil, que, aliás, a nossa prática de reaproveitamento dos resíduos de construção civil foi premiada pelo Ministério do Meio Ambiente, teve exposta durante toda a Rio+20, com a apresentação de um vídeo, né, sobre como nós tratamos, desde a coleta desses resíduos através de ecopontos, até a fabricação de bloquetes, blocos, bancos de jardim, que são feitas na nossa fábrica de artefatos de cimento, que é operada pelos presidiários de Tirapina. Então, é um projeto que foi premiado, está, inclusive, na publicação da Caixa Econômica Federal como boas práticas para ser copiado pelos outros municípios. E estamos fazendo, já fizemos também, e está dentro desse plano, o plano de macrodrenagem do nosso município. Então, com isso, nós estamos avançando. Então, aí estão colocadas as nossas propostas de futuro, que é um futuro próximo, porque nós já conseguimos até o dinheiro para fazer toda a parte de saneamento da bacia do Mogi, e também como que nós vamos lidar com a questão dos resíduos sólidos e também a questão do esgoto e da macrodrenagem no nosso município. Pode tocar. Então vamos para a sétima. Quais os pontos positivos e negativos das ações para a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do município? Quais as suas propostas? Aí a gente tem inovado também, né? Nós temos ações importantes na preservação do nosso patrimônio. A preservação de patrimônio significa desenvolvimento, né? Significa crescer preservando a história. E nós temos ações importantes organizadas principalmente pela Fundação Promemória, onde nós temos hoje cadastrado de imóveis de interesse históricos urbanos em torno de 1.500 imóveis, 30 imóveis rurais. Implantamos o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Ambiental de São Carlos. Redefinimos o arquivo histórico e a criação de áreas de patrimônio histórico arquitetônico, é o quadrilátero da região aí central da cidade. Fizemos o redesenho institucional da Fundação Promemória com as suas funções. Hoje ela é responsável também pelos museus, e ali não só o Museu Cerqueira César, mas também o Museu de Ciência e Tecnologia, que também atua. Formulação da política de preservação articulada a várias instâncias do Executivo, então são políticas hoje transversais. Temos uma atuação forte na questão
da educação, para que a sociedade realmente tenha consciência de que aquele patrimônio da cidade é dela, tá certo? E que deve ser preservado. Fizemos 2 tombamentos no nosso governo, que são os 2 primeiros tombamentos da cidade. Um é a Igreja Santo Antônio, da Vila Prado, e o outro é o Flor de Maio, que também é histórico na nossa cidade. E temos em curso hoje 15 outros imóveis que estão sendo analisados. Já falei da criação da área especial de interesse histórico, criada no plano diretor. Temos hoje instrumentos para a proteção dos bens de interesse histórico, como a Lei de Tombamento de 2006. Temos o IPTU histórico, que é o IPTU que chega a dar 100% de isenção para os proprietários de edifícios históricos que fazem a sua conservação. É uma das poucas cidades que tem esse estímulo, porque quem é proprietário de um prédio que é patrimônio não pode ser penalizado por isso. Então a gente procura estimular para que ele possa ajudar na preservação. E alguns trabalhos importantes que são feitos, educacionais, que eu falei. Por exemplo, História dos Bairros, que é um projeto interessante. Conhecer e Preservar. O outro projeto é Presença dos Imigrantes na nossa cidade. São Carlos de Todos Nós, que leva os estudantes da nossa rede municipal a conhecerem os nossos patrimônios. E o projeto Percursos, que eu trouxe aqui, inclusive, alguns exemplares, se vocês se interessarem. Nós já estamos com o 3º bloco, aqui terceiro caderno, né? É um roteiro para que as pessoas possam conhecer os nossos prédios históricos, com a foto de cada edifício histórico da nossa cidade, com a descrição em português, inglês e espanhol, por que ele é de interesse histórico do nosso município. E, então, são 3 percursos até agora, inclusive, um deles já inclui também as fazendas históricas. Isso permite que as pessoas possam conhecer e valorizar cada vez mais o seu patrimônio histórico. Então, também tivemos algo importante, que é a preservação e da questão da região central da cidade. Nós temos investido bastante na revitalização da região central. É comum nas cidades as regiões centrais serem abandonadas e, portanto, as pessoas não querem mais morar e ela passa a ser ocupada pela prostituição, às vezes pela droga. E a forma com que a gente tem de preservar toda essa região é justamente trabalhar com a ocupação dela, criando espaços para que a sociedade possa frequentar o seu centro da cidade. E isso nós estamos fazendo com o Boulevard São Carlos. Fizemos toda a reforma daquela praça na entrada do mercado. A Praça Voluntários está agora em licitação, a Pinacoteca, para que a gente possa concluir toda aquela obra do Boulevard. Tem a questão do Museu de Ciência na Praça Coronel Salles, o cinema. Nós temos um projeto para fazer ali no calçadão também um espaço para restaurantes e
e atividades culturais, e, portanto, queremos dar vida, cada vez mais dar vida à região central da cidade. Os shoppings são importantes, mas nós temos que preservar o nosso centro, que é ali que nós temos a história da cidade de São Carlos. Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Queria agradecer a atenção e estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês encaminharam. Muito obrigado. Implementar com a participação das entidades na cidade, com a participação das nossas universidades, na realidade ele chama Instituto de Planejamento Estratégico. Nós queremos pensar, ele vai atuar junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mas nós queremos um instituto que pense o futuro da cidade, que gere propostas para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos da cidade de São Carlos, para que a gente possa, independentemente dos governantes, ter projetos de curto, médio e longo prazo a serem implementados na cidade de São Carlos. E eu tenho certeza que a Associação dos Engenheiros aqui vai ter uma participação extremamente importante e significativa nesse instituto. Era isso. Eu vou fazer as 2 perguntas, depois o senhor fica à vontade com as considerações. E vou ler na íntegra a pergunta. As estradas que cortam São Carlos têm sido utilizadas como avenidas, aumentando o número de acidentes. O Condusc tem solicitado que os loteamentos lindeiros às estradas deixem áreas não edificantes para a abertura das marginais. No seu novo mandato, é prevista a construção de marginais às estradas existentes, Washington Luiz, Ribeirão Preto e Ribeirão Bonito, nessas faixas de domínio do município, sem precisar de pedir favor, entre aspas, ao governo estadual, que é do outro partido. Palavras do solicitante da pergunta. Isso está previsto e faz parte, até mostrei aqui para vocês, de uma parte que é extremamente importante. Sem dúvida, a cidade de São Carlos precisa de ter essas marginais. Agora, abrir mão da parceria do Estado ou de qualquer outro ente federativo não me parece razoável. Eu acho que nós temos que buscar essas parcerias. Até porque essas estradas são administradas por empresas concessionárias e que podem perfeitamente fazer esse tipo de investimento. Então, a gente tem que buscar dentro das possibilidades, porque só o município não consegue arcar com a construção dessas vias pela necessidade, inclusive, que se tem. Eu tenho mostrei aqui os valores dos projetos, né? Eu não falei nem do valor, acho que eu falei, sim. Só para a elaboração de projetos foram 650 mil reais só para fazer 4 projetos, que o município teve que investir ou buscar recursos para fazê-los. A execução desses projetos que estão aqui remontam, o que eu mostrei, em torno de 50 milhões de reais, né? Então, pensar que o município tem capacidade para fazer sozinho esses investimentos, eu acho que não é o correto, até porque não é real, né, pelas condições que nós temos. Nós temos um município que tem uma história, é um município que tem uma dívida para pagar, né? E se nós não honrarmos essa dívida, nós não temos acesso nem aos recursos dos outros órgãos de fomento, como o governo estadual e o governo federal. Então, nossa capacidade de investimento ela é afetada pelos valores que nós temos que destinar para a manutenção ou para o custeio dessa dívida, que é uma dívida de história da cidade de São Carlos. Às vezes as pessoas ficam, não, fala aí do que é. Tudo bem, a gente até tem o diagnóstico inteiro do porquê que tem essa dívida. Mas não interessa muito hoje. Interessa que nós temos a dívida e que nós temos que pagar,
né? Então, não adianta muito eu ficar discutindo que foi fulano que fez essa dívida, que usou, contraiu a dívida para pagar a conta corrente da prefeitura. Mas é a história da cidade, né? Então, a nossa cidade, ela tem uma história diferente, por exemplo, de Araraquara, que não tem praticamente dívida. Então, sobra o dinheiro que ele teria que pagar 26, 30 milhões só do serviço da dívida, né? Ele faz investimento. Nós não, nós temos que pagar. Tá certo? E se não pagarmos, não temos acesso a outros recursos. Mas aí eu queria dar um dado para vocês, que não significa que a gente não tenha conseguido buscar os recursos, né? Posso dizer a vocês que em 3 anos e meio, eu trouxe para São Carlos 150 milhões de reais. 150 milhões de reais, sendo 140 do governo federal e 10 do governo do estado. Então, nós temos buscado os recursos, né? Temos buscado e temos feito os investimentos que essa cidade precisa. E temos pago a nossa dívida, nossa conta, né? Só que isso significa que eu não posso contar com esse dinheiro. O dinheiro da dívida eu pago, né? Ele vai embora. Fazer o quê? Qual o seu planejamento para a cidade daqui a 10 anos? Falaram que eu tenho meu escritório há 33 anos atrás. Todo dia eu estou aprendendo uma coisa. E o senhor, cada minha prefeitura, está aprendendo. Acho isso ridículo. Quando o senhor de agora está atrás. Não tem nada a ver com a prefeitura, os 12 anos da Proab, mas Carlos Alberto Martins, né? Por favor, Sabá, conclua a sua pergunta. Um minuto só. Então, eu achei ridículo dizer que o senhor tem não coordenação na prefeitura. Acho. Sabá, o que dizem na época de eleição, a gente tem que relativizar bastante, né? O senhor sabe como é que funciona isso. Tudo que você faz de bom, né, quando você está administrando, na época da eleição, os seus adversários tentam transformar como coisa ruim. Então, se você consegue construir 4.300 casas, vira um problema porque você construiu 4.300 casas. Se a rua era toda esburacada, você vai e faz o recapeamento, você está errando porque afetou o trânsito, né? Então, como se você conseguisse fazer o recapeamento de uma via sem interferir no sistema de trânsito. E que também, na nossa cidade, cá para nós, né? Você vem aqui, se está interditado, é só você dobrar uma esquerda e outra direita, você já saiu, né? Tá certo? Mas aqui vira uma questão fundamental nos programas de rádio da cidade. Aqui se discute até o tempo do semáforo, né? Imagina se em São Paulo fosse fazer esse tipo de tratamento. Então, primeiro, claro que eu discordo, acho absurdo, até porque tudo que nós fazemos, se tem coisa que nós sabemos fazer, é planejamento. Aliás, quem fez o primeiro planejamento de uma universidade pública fui eu, em São Carlos, na Federal. Fiz o primeiro planejamento estratégico de uma universidade pública, que não se fazia planejamento, não se fazia planejamento nem em serviço público. Quem conhece um pouquinho de planejamento sabe disso, né? Então, quem fez o primeiro fui eu, na universidade, né? Então, na prefeitura, tem sim, todas as nossas ações são planejadas. E eu mostrei aqui um pouquinho
que planejamento também, ele tem que ser um planejamento situacional, que você vai adaptando ele em função das circunstâncias que você tem do seu entorno, da sua situação que você tem. Né? Não pode ser que nenhum planejamento, às vezes, empresarial engessado. Um planejamento público é diferente, você depende de fluxo de outros segmentos que não está na sua governabilidade. Mas eu mostrei aqui, inclusive, que tudo que nós estamos fazendo, que já vem lá do Newton, por exemplo, no sistema viário, estava tudo planejado já desde 2006, eu não preciso inventar essa história. Eu fui atrás de fazer os projetos para poder implementar aquilo que já tinha sido planejado. Pobre seria essa cidade se o seu prefeito chegasse aqui e falasse o seguinte: nada disso que foi planejado vale, vou começar tudo de novo. Nós íamos estar começando tudo de novo, que é o que se faz normalmente. Né? Então, a gente tem que dar sequência a um plano. E eu mostrei aqui que para a próxima administração, com as ações que nós vamos fazer, nós vamos estar cumprindo com o que foi planejado em 2006, que é o primeiro anel estrutural da cidade. Nós vamos cumprir ele. O Newton fez uma parte, já tinha uma parte feita, porque também ninguém apaga a história. As marginais foram feitas por outras pessoas aqui, outros administradores da cidade. Lá na década de 70, uma fez, se eu não me engano, né? Começou nas marginais, aí começou com as marginais, tá certo? Que a gente pode discordar do ponto de vista ambiental, mas é o que nós temos na cidade. Aliás, se elas não existissem, eu não sei como é que nós estaremos para resolver esse problema hoje do sistema viário, elas são fundamentais. Mas ecologicamente, hoje, a gente não conseguiria construir essas marginais. Né? Todo mundo que sabe aqui que a legislação hoje não permitiria fazer nem 20 metros delas. Então, mas elas estão aí, elas existem. Então, nós estamos trabalhando com elas. Então, o sistema... nós temos, só para vocês terem uma ideia, ó, nós temos plano diretor, plano de mobilidade, plano de macrodrenagem, plano ambiental, tudo isso planejado. Plano de desenvolvimento como é que chama? Plano habitacional de interesse social. Portanto, falar que não tem plano é brincadeira. Nós temos mais de 10 planos na cidade. Aliás, quem fez o primeiro plano aí, diretor da cidade, foi na época do Newton. Não tinha antes. Não é verdade? Não tinha antes do Newton, que fez o primeiro plano. Né? E agora nós estamos dando sequência. Algumas coisas que eram antigas, da década de 70, o código de obras que vocês me ajudaram a fazer, nós fizemos o novo código de obras da cidade, que era da década de 70. Olha, depois de 40 anos, nós fizemos. Né? Então, continuamos planejando, continuamos cuidando da cidade, fazendo normas para que a gente possa realmente desenvolver e construir uma cidade cada vez melhor. Senhor prefeito, é a última pergunta, depois as considerações finais do senhor. Do engenheiro Lima. Por que alguns municípios maiores do que São Carlos têm a taxa de iluminação pública e taxa do lixo, e São Carlos não tem? Essa é uma discussão interessante. Eu fico imaginando, se eu for colocar uma taxa dessas aqui, o que vai acontecer, né? Na realidade, precisa, sim, a cidade precisa pensar nisso. Nós temos algumas dessas taxas embutidas até no próprio IPTU. Mas hoje a legislação obriga que você tenha essas taxas. Por exemplo, taxa de iluminação é praticamente obrigatório ter hoje. Então,
é algo que vai ter que se pensar num reordenamento da questão tributária, porque hoje se exige, até porque a manutenção do sistema de iluminação vai passar para as prefeituras. Já era para ter acontecido nesse mês de setembro. Não aconteceu, passaram para o ano que vem, mas não vai escapar, porque isso já virou lei. Então, o município vai ter que absorver toda a manutenção do sistema de iluminação da cidade. E, obviamente, vai precisar ter suporte financeiro para isso. Então, é por essa razão que ainda a cidade optou, no passado, por não instituir essas taxas, mas, de alguma forma, algumas delas vão acontecer por lei. Bom, eu queria agradecer vocês, a presença de vocês aqui, de estarem aqui numa noite de segunda-feira, né, para poder conversar um pouquinho, escutar um pouquinho do que a gente está pensando, do que a gente está fazendo na cidade. Queria convidá-los para assistirem. Eu sei que não é muito, às vezes, muito agradável, mas eu queria dizer para vocês que nós vamos apresentar para a cidade como um todo tudo o que a gente vem fazendo na nossa administração, no programa do horário eleitoral, que começa na quarta-feira, né? Amanhã são proporcionais, são vereadores. Na quarta, nós vamos ter a apresentação dos majoritários. E é uma oportunidade que eu vou ter, inclusive, de apresentar aquilo que eu consegui fazer na cidade nesses 3 anos e meio. É muito difícil a comunicação, né? Então, você faz muito e consegue comunicar pouco. Aliás, você às vezes comunica até bem, mas você não mantém a comunicação, as pessoas esquecem, né? E aí, no programa do horário eleitoral, a televisão é um elemento importante para essa divulgação. Nós vamos estar apresentando um pouco daquilo que nós fizemos na cidade. Quero também disponibilizar para vocês o meu programa de governo. Vocês sabem que o doutor Normando é o meu vice, né, um médico pediatra. Aqui vocês vão encontrar, no meu programa de governo, ações. Aqui são ações de consolidação, muito daquilo que já está andando, né, e que eu vou concluir no próximo governo. E aqui dentro vocês vão ter as propostas novas, inovadoras, para uma próxima gestão. Então, gostaria que os senhores dessem uma lidinha e gostaria, até porque eu estou aqui por uma ação política, de pedir a vocês o voto para vocês, né? Porque a democracia pressupõe isso. Pressupõe que a gente, para poder ser eleito, precisa ser votado. E, com tudo aquilo que nós fizemos e estamos fazendo, nós não conseguimos. Aliás, o serviço público, eu posso garantir a vocês, ninguém consegue fazer muita coisa em 4 anos, porque a máquina é emperrada. Para você conseguir investir, você tem que fazer o projeto, conquistar o dinheiro, e até você executar o seu projeto, você, às vezes, passa 2 anos do seu mandato. Então, eu queria pedir, obviamente, a atenção de vocês e dizer a vocês que as nossas propostas estão aí, e vocês poderão contar conosco para que a gente dê sequência a todos esses projetos de desenvolvimento da cidade de São Carlos, e quero continuar contando com o apoio da IASC, né, principalmente nas ações voltadas ao desenvolvimento urbano. Tá bom? Muito obrigado.
Convido o arquiteto Reginaldo Perontes para as suas considerações finais. Bom, agradeço a presença de todos. Eu acho que foi muito bacana. Muito obrigado, prefeito e candidato, pelas suas explicações e as respostas muito bem respondidas. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado.